Pessoal, vamos continuar hoje. Eu queria falar mais um tema agora que eu acho muito interessante, que eu queria pelo menos começar a conversar com vocês. Não vai dar para, nesse tempinho que a gente tem aqui, para esgotar o assunto, mas dá para a gente dar uma ideia para vocês como funciona. O assunto é terceirização. Nossa, Vanderlei, o que é a terceirização? Então vamos lá. Terceirização ocorre em que casos? Muito fácil. É quando a pessoa ela vai trabalhar por uma empresa prestadora de serviço e essa empresa vai colocar o funcionário dela à disposição de uma tomadora. Ou seja, a tomadora ela vai contratar a empresa de prestação e os funcionários da empresa de prestação vão prestar serviço para a tomadora no âmbito da tomadora. Ou seja, os empregados da prestadora não são empregados da tomadora, são empregados da prestadora. É um contrato que a gente chama trilateral, existem três partes. Porque geralmente o contrato de trabalho ele é bilateral, ele tem que ter duas partes, o empregado e a empresa. Ele é um contrato oneroso, todo contrato de trabalho, porque tem deveres e direitos de ambas as partes. Ele é um contrato sinalagmático, é um contrato pessoal, tá? Então, quer dizer, é uma relação entre uma empresa X e o seu funcionário. Bom, aí a empresa Y contrata a X, porque ela vai contratar por um tempo, quer dizer, não é por um serviço. Um exemplo, vamos dar um exemplo típico. Uma empresa grande na área de siderurgia, ela contrata empregados, isso antes da nova legislação, tá? Ela só podia contratar empregados para atividades meio. O que é isso? Por exemplo, a empresa X ela trabalha com siderurgia, mas o pessoal que trabalha na portaria e nos serviços gerais da empresa, eles não são da empresa X. Em vez de ela contratar esses empregados, ela contrata a empresa Y que tem esses empregados. Tá? Então, na verdade, eles trabalham na atividade meio da empresa. Não é a atividade fim da empresa. Tá? Bom, agora, em 2019, com a nova lei, alterou isso. Ou seja, a empresa pode contratar pessoas mesmo para atividade fim. Por exemplo, eu preciso ter um soldador especializado em fazer uma peça X, que eu preciso para montar uma outra peça que eu entrego, tá? Então eu contrato a empresa prestadora para que aquele empregado venha prestar serviço no âmbito da minha empresa, e mesmo na atividade de fim da empresa, que é a siderurgia. Então, essa é a relação. E o que acarreta essa relação? Bom, acarreta que a empresa tomadora ela tem que fiscalizar a empresa prestadora. Por quê? Porque a empresa prestadora, se ela não paga o salário dos empregados ou a contribuição previdenciária não faz os recolhimentos, ela some. Um exemplo típico, a empresa desaparece. Como que fica? A tomadora vai pagar? Não. Então, se ela não fiscalizou, a responsabilidade da empresa é subsidiária. O que quer dizer subsidiariedade, Vanderlei? Vamos ver o que é isso? Muito fácil. Quando você tem o empregador em que ele não pagou o empregado e ele sumiu, vamos supor que essa empresa de prestação de serviço desapareceu. O que acontece? Acontece que se tiver uma tomadora, ela responde, desde que ela não tenha fiscalizado a empresa. Mas ela responde subsidiariamente. Como acontece isso? Bom, primeiro eu vou atrás da empresa principal. Depois que eu for na empresa principal, aí eu posso entrar pedindo com que ela não executando ou não fiscalizando, aí ela responde de forma subsidiária pelos valores créditos trabalhistas, previdenciários daquele empregado. Ah, é sempre assim? Não. No âmbito, nós vamos tratar num próximo vídeo sobre a terceirização do serviço público. Ela é totalmente diferente da terceirização da empresa privada. Então, primeira coisa que é importante, vamos só fixar o conceito. É um contrato trilateral, em que é assinado por três partes. A empresa A,
e está pedindo com a empresa B, essa é a prestadora que vai fornecer o empregado para a empresa A. Mas o empregado é empregado de quem? Da B. Mas ele trabalha no âmbito da A. Isso gera inúmeros problemas, principalmente na hora que não há pagamento. É muito comum você ter empresas terceirizadas em situações de recuperação judicial. São empresas que geralmente são pequenas, elas montam lá, são prestadoras, sociedade civil ou limitada, elas contratam os empregados e cedem a força de trabalho desses empregados para a tomadora. Acontece que existem inúmeros casos, e aí muitas vezes ela não consegue cumprir. Se ela não conseguir cumprir, ela vai pagar? Sim, ela vai pagar, mas a tomadora é responsabilizada. É uma situação que, assim, a gente entende, é possível isso? É interessante? É. Porque é uma forma também de você reduzir os custos da empresa. Como é o contrato da empresa tomadora com a empresa prestadora? Bom, o contrato entre as duas não é um contrato de trabalho, mas sim um contrato de natureza civil. É um contrato de natureza civil que se estabelece entre as duas, uma fornecer a mão de obra para a outra. Tá? O empregado, ele vai receber o salário, então existem, por exemplo, casos de empregados que recebem menos que o empregado da empresa, é óbvio, porque eles recebem o salário com base na empresa que eles são empregados e não da empresa que eles prestam. Para a empresa é interessante, o empregado, dependendo da empresa e do salário que ele tem, o custo é X. Se eles contratam uma empresa prestadora, o custo vai ser menos 80x, vamos supor. Então, para eles é vantagem, porque eles vão pagar muito menos do que uma empresa prestada, do que tendo que contratar o empregado, aí eles têm que marcar férias desse empregado, férias, 13º, fundo de garantia, registrar. Então, os encargos são tão grandes que compensa eles, vamos dizer, não é bem arriscar, de uma certa forma eles fazerem a terceirização e contratarem uma mão de obra. Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor isso. A gente vai voltar nesse tema, que existem várias nuances que a gente precisa ter, que é a terceirização do serviço público, a terceirização do dono de obra, que é a chamada empreita, que a gente vai falar também, e a gente vai retornar nesses assuntos. Olha, pessoal, um grande abraço para vocês e não esqueçam, vivam a vida o melhor que puderem, mas intensamente. Mesmo que vocês estejam tristes ou felizes, mas vivam a vida. A gente tem que aproveitar que nós só temos essa. Um grande abraço a todos e viva a vida!